aquilo que todo cristão, que todo católico deveria ter na ponta da língua. Quando alguém perguntasse assim: por que você é cristão? Por que você é católico? Qual é o anúncio de Jesus? Vocês verão que o anúncio da igreja, que o anúncio de Pedro e que o nosso anúncio esta noite é totalmente diferente do anúncio de Cristo que o mundo faz. O que é que nós mais escutamos da boca de pessoas que não são cristãs verdadeiras, nem à missa vão? Eles repetem sistematicamente: ah, Jesus é amor, Jesus é... Eles ficam só nessa. Quando você vai pegar um fundamento, eles não têm fundamento nenhum. Tanto faz Jesus como o outro, tudo hoje é amor. O querigma da igreja não é Jesus é amor. Não é esse o anúncio da igreja. O primeiro anúncio da igreja, e que é o anúncio que nos toca, foi esta fala de Pedro, primeiro Papa, quando ele faz o primeiro anúncio daquilo que nós cremos. E cremos porque eles creram. Nós não vimos, mas eles viram. Nós não comemos com ele, mas eles comeram. Nós não o vimos ressuscitado, mas eles tiveram a experiência. É por isso que se diz Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica significa universal. Então a Igreja Católica, ela é a igreja universal. Ela está para salvar a toda a humanidade, não é? As pessoas hoje confundem que teve uma outra igreja que copiou o mesmo nome, só que aportuguesou o negócio. Vai colocar Igreja Universal. Se fosse em grego, seria Igreja Católica. A palavra católica, catolikel, em português é universal. Então nós somos da Igreja Universal, a original, né? A primeira, que veio lá de São Pedro. Por isso que se fala: eu sou católico. Vamos pegar o fim, romano. Por que a igreja, que ela é para o mundo inteiro, ela está localizada num lugar? Porque Roma para nós não é apenas uma cidade, não é apenas um lugar, é um fato histórico que originou a nossa fé. Foi em Roma que o primeiro Papa foi crucificado de cabeça para baixo, São Pedro. E Pedro foi sepultado num monte chamado Quarto Monte de Roma, que era da filha de um imperador, e o nome da menina era Vaticana. A menina tinha esse nome. E onde Pedro foi sepultado, se fez uma capeloca. E os cristãos começaram ali a venerar o túmulo de São Pedro, que foi a pedra cujo Cristo edificou a igreja. Isso durou 3 séculos. Com a conversão de Constantino, através da sua mãe Santa Helena, ele fez neste monte, né, da filha Vaticana, uma grande basílica, chamada Basílica Constantiniana. E ele pediu ao Papa que a consagrasse, e o Papa disse: é Basílica de São Pedro, porque ali estava o Santo Padre. Com a reforma da igreja lá na frente, na época de Napoleão Bonaparte, entregaram para a igreja aquele centro ali na cidade de Roma, 0,44 quilômetros quadrados, onde está localizada a Santa Sé, onde mora o Santo Padre, a Cúria Romana, e onde tem hoje a nova Basílica de São Pedro, que a de Constantino caiu. Por isso que nós falamos Igreja Católica Romana, porque em Roma mora o sucessor de São Pedro. Em Roma está enterrado o apóstolo São Pedro. É em cima do túmulo de São Pedro que o Papa celebra a missa. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar, porque é um pouco estranho quem não sabe o que é. Quando você vê o Papa na Basílica de São Pedro, tem aquelas colunas que ficam em cima do altar, chamadas de colunatas de Bernini, que era do antigo Panteão, eles levaram para São Pedro. E aí você vê embaixo, onde o Papa celebra a missa, tem um buraco escuro, tem um vão grande. Quando se desce aquelas escadas, ali é o túmulo de São Pedro. Então o Papa celebra a missa exatamente em cima do túmulo de Pedro. E é da nossa igreja também, não poderia ser diferente, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, que está em Roma também, onde está o túmulo de Paulo. Então a nossa igreja, ela é fundada nessas 2 colunas, São Pedro e São Paulo. Pedro, autoridade;
Paulo a pregação. Então, católica é universal, romana, porque em Roma faleceu as duas colunas da igreja. Mas o que eu quero entrar aqui é no tal do apostólica. Por que nós falamos que nós somos da igreja católica apostólica? Porque tem tudo a ver com o dia de hoje. Primeiro, porque a única igreja cristã que foi fundada sobre os apóstolos. Não existe no mundo igreja alguma que foi fundada sobre os apóstolos. As outras igrejas protestantes, com o cisma de Lutero, só veio no século XVI. Durante todos esses séculos, era a igreja cristã católica professada na fé apostólica. Então, por que apostólica? Porque vem dos apóstolos. Mas tem um significado para mim mais profundo. Esse é muito importante. Quando se diz que a nossa fé é apostólica, porque é uma fé herdada. É o depositum fidei, o depósito da fé. Eu não vi Jesus ressuscitado. Ele não apareceu para mim. Ele não apareceu para você. Ele não mostrou para mim as chagas. Cristo, aqui minha chaga. Toque aqui. Coloque a sua mão do meu lado. Seja um padre fiel. Não duvide não. Eu não vi isso. Nós não estivemos com o Senhor sentado à mesa, recebendo dele a Eucaristia. Nós não vimos carregando a cruz. Nós não vimos morrer. Nós não vimos nas aparições. E por que que nós cremos? Porque nós recebemos a fé. De quem? Dos que viram, dos que estiveram, das testemunhas oculares, que são os apóstolos e os 4 evangelistas que guardaram este depósito. Então, quando nós falamos que nós somos da igreja apostólica, é uma igreja testemunhal. Nós cremos no testemunho daqueles que viram, e o testemunho dos apóstolos é fidedigno, é verdadeiro, e nós professamos a nossa fé. E quem é a guardiã de tudo isso? É a Santa Igreja. Por isso que a igreja ela vai passando, e é interessante, a gente não pode ver senão a gente vê que a gente também está passando, né? Mas estamos passando também. Mas você vê, sobe um papa, o papa fica velho, morre, vem outro papa, o papa fica velho e morre, vem outro papa. Pedro XVI, doente, arrumaram já outro papa. Quando esse falece, vem outro papa. Chega na diocese um bispo jovem, toda a atividade pastoral, vai reorganizando as paróquias, vai ficando mais velho, chega a sua aposentadoria, o papa nomeia outro bispo, chega outro bispo, aquele vai ficando idoso, vem outro bispo, ordena o padre novo, cheio de saúde, disposto a trabalhar, cabelo preto, cheio de vida, pega entusiasmado. Vai passando o tempo, a força vai sumindo, o cabelinho vai caindo, não dá conta de fazer muita coisa, e a igreja continua ordenando padres novos, entendeu? E vai passando, e vai passando, e vai passando. Estará passado até quando? Até Jesus voltar. Quando o Senhor voltar na parousia, a sua igreja perdeu a missão do anúncio, e agora é acolher aquele que foi anunciado. Então esta é a nossa igreja, esta é a nossa fé. E entendam-me bem, a igreja católica não é a igreja de um livro, é a igreja de uma pessoa. Nós acreditamos na Bíblia porque ela nos revela alguém. E quem é o alguém? Jesus Cristo. É por isso que para nós católicos, a revelação de Cristo, ela vai além da Sagrada Escritura, que nós temos a tradição apostólica. Outras igrejas cristãs vão dizer sola escritura, que vem de Lutero. O que está na Bíblia tal, o que está na Bíblia não é. Quer dizer, eles são a igreja do livro. Nós não somos a igreja do livro, nós somos a igreja de Cristo. É uma pessoa. E se você ainda não entendeu, entenda agora para não ficar frustrado depois. No céu não tem Bíblia. Se você chegar no céu procurando Bíblia, não tem Bíblia lá. Quem é a palavra? É o próprio Cristo. Então a Bíblia ela é sagrada e a Bíblia é palavra de Deus, por quê? Porque ela nos revela alguém. E quem é este alguém? Jesus vivo e ressuscitado. Então nós não cremos numa doutrina, nós não cremos num conjunto de normas, nós não cremos numa rubrica, nós cremos numa pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E isso não é de agora não.
O primeiro discurso de Pedro, chamado discurso querigmático, onde ele vai anunciar o coração do cristianismo, foi a primeira leitura que nós escutamos. Eu faço questão de ler com vocês, porque aquilo que Pedro pregou há 2000 anos atrás é o que nós precisamos pregar. E somos testemunhas, não oculares, mas testemunhas da fé, testemunhas do poder da palavra e da presença real da Eucaristia. Então vamos para pegar a primeira leitura. Você que está em casa, é Atos capítulo 10, você vai marcar na sua Bíblia, do versículo 37 ao 43, é o primeiro anúncio, é aquilo que todos nós precisamos saber. Claro que não precisa decorar o texto assim, mas seria um primeiro anúncio. É como se alguém chegasse e falasse com você assim: olha, eu não sou cristão, eu não conheço Jesus, eu não sei nada que aconteceu, o que você pode me dizer? Aí faltam palavras. Você fala: meu Deus, o que eu vou te dizer? A pessoa nem sabe quem é Cristo. É isso que Pedro disse. Pedro resume no seu primeiro anúncio toda a história de Cristo e a missão da igreja.